Em um mundo antigo, onde a vida se estendia por séculos e os céus tocavam a terra de maneiras inimagináveis, uma série de eventos misteriosos e sobrenaturais se desenrolou. Imagine uma época em que anjos e homens caminhavam lado a lado, onde gigantes vagavam pela terra e onde a linha entre o bem e o mal era tênue e volátil. Esta não é uma história de ficção, mas um relato das primeiras páginas da humanidade, conforme registrado em um dos livros mais antigos e reverenciados da história. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de intrigas divinas, traições celestiais e a busca eterna da humanidade pela redenção. O que aconteceu antes do dilúvio que mudou o curso da existência humana para sempre? Vamos descobrir juntos como era a vida antes do dilúvio. Nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso, um mundo anterior ao grande dilúvio. Esta era, frequentemente envolta em camadas de interpretações, é marcada por longos períodos de vida, interações divino-humanas e uma proximidade com Deus. A história da criação revela personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, nos oferecendo vislumbres de uma vida que, de certa forma, nos é familiar. Várias forças convergem para que o dilúvio ocorra. Satanás e os anjos caídos são essenciais para essa trama. O primeiro evento que levou ao dilúvio aconteceu antes mesmo da criação do mundo. Este evento foi a criação dos filhos de Deus. No livro de Jó, Deus revela um acontecimento anterior à criação do mundo. Jó 38, versículos 4 a 7 indaga: Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Enquanto as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Revela-se que seres angélicos, denominados estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram o poder, glória e sabedoria de Deus no processo. Antes do dilúvio, Satanás já era um ser caído. A Bíblia faz breves referências aos anjos caídos, porque a vasta maioria dos anjos no céu nunca se perdeu ou se voltou para o mal. No entanto, houve alguns que fizeram essa escolha. Devemos lembrar que o céu foi originalmente destinado a ser o lar eterno deles, mas agora caíram dele. O que levou a isso? Os anjos possuem livre arbítrio, e seu estado caído reflete essa vontade livre. O livro de Judas é explícito sobre isso. Judas, versículos 5 e 6, Bíblia Amplificada, relembra: E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em prisões eternas, sob trevas para o juízo do grande dia. Indica-se que os anjos não mantiveram sua posição designada. Eles foram criados para trazer glória a Deus, assim como os humanos, mas abandonaram seu propósito divino. Apesar disso, esses anjos deixaram seu início, o que é uma forma de dizer que abandonaram sua posição inicial no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, comanda esses anjos e atua como seu líder. A grande rebelião, como é frequentemente chamada, foi um evento onde Satanás e uma porção dos anjos do céu fizeram guerra contra Deus e seus anjos em uma tentativa de derrubar a autoridade divina. Satanás, em sua astúcia, tentou destronar seu Criador, mas foi derrotado. Jesus, que estava presente, nos dá um relato disso. Ele fala da glória e majestade que compartilhou com Deus Pai antes do mundo existir. João 17, versículo 5, Bíblia Amplificada, nos diz: Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus proclama: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Como podemos ver, Satanás é muito mais do que apenas uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com real poder espiritual, o qual usa para a maldade e propósitos egoístas. Como o apóstolo Paulo afirmou em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade.
nos lugares celestiais. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes esferas e níveis de autoridade, e seus domínios estão nas regiões celestiais. Essa é uma verdade impactante. Muitos ficam surpresos ao ouvir sobre a organização do reino de Satanás. Porém, a Bíblia oferece várias indicações claras sobre isso. Uma guerra espiritual foi desencadeada. Trata-se do choque entre dois reinos, um governado por Deus, o príncipe da paz, e o outro governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores juraram lealdade mútua e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro assalto à autoridade de Deus na terra. Vendo a terra como seu domínio, ele encarou Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Com a intenção divina de que a humanidade habitasse a terra e estabelecesse seu reino, Satanás sabia que precisava de um plano. Quando Deus criou o mundo, havia um lugar chamado Éden. Em hebraico, Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão, onde o homem podia se encontrar com Deus, como está escrito em Gênesis 3, versículo 8. No entanto, nesse jardim perfeito, havia uma árvore especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, querendo destruir o destino do homem, abordou Eva com táticas estratégicas. Primeiro, instalou dúvida. É assim que Deus disse? Gênesis 3, versículo 1. Então fez suposições, levando Eva a questionar as consequências reais de seu ato. Certamente não morrerás. Gênesis 3, versículo 4. Por fim, tentou-a com desejos. Deus, decepcionado com sua desobediência, não permitiu mais que permanecessem no jardim. Embora Adão e Eva tivessem falhado ao comer o fruto proibido, Deus, em sua misericórdia, fez uma promessa redentora de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Uma prefiguração da vinda de Cristo. Mas os desafios da humanidade não pararam por aí. Em Gênesis 4, encontramos a triste narrativa do primeiro assassinato, Caim e Abel. Embora Adão e Eva tivessem sido exilados, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Ambos, crescendo com histórias sobre Deus, sabiam da importância de fazer oferendas ao Criador. Contudo, enquanto Deus aceitou a oferta de Abel, a oferta de Caim não foi aceita. Isso despertou ciúmes e raiva em Caim. Mesmo com as advertências divinas, Caim matou seu irmão em um ato de raiva e ciúmes. Quando questionado por Deus sobre o paradeiro de Abel, respondeu desdenhosamente: "Acaso sou eu, guardião do meu irmão?" Gênesis 4, versículo 9. Entretanto, Deus, em sua justiça e misericórdia, colocou um sinal em Caim para protegê-lo de vingança, afirmando que quem o matasse sofreria 7 vezes mais. Gênesis 4, versículo 15, relata como Caim foi punido ao tornar-se um errante inquieto, distante de sua família e lar. Após o castigo divino, ele se estabeleceu em uma terra chamada Terra de Nod, a leste do Éden. Neste lugar, Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho, Enoque. Dentre seus descendentes, surgiram pessoas influentes daquela época. Jabal, considerado o pai daqueles que moravam em tendas e criavam gado. Jubal, tido como o pai de todos que tocavam instrumentos de corda e flautas. E Tubal-Caim, mestre na arte de forjar ferramentas de bronze e ferro. Gênesis 4, versículos 17 a 22. Após o castigo de Caim, a Bíblia retrata a história de 2 linhagens. Infelizmente, o comportamento violento de Caim foi transmitido por sua linhagem, culminando em Lameque, seu tataraneto, que se vangloria de sua violência. O mundo, inicialmente criado em perfeição, já se encontrava, em apenas 4 gerações, imerso em sangue e desafiando o design divino para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também se proliferou, principalmente através da linhagem de Caim. Contrapondo essa linhagem, Deus deu a Eva um novo filho, chamado Sete, em substituição a Abel. Sete representou uma renovação do tipo de adoração que Abel exercia.
um culto humilde e sincero a Deus, diferentemente do orgulhoso culto de Caim. Judas, versículo 11. Não é surpresa que séculos depois, quando Deus precisou de um servo obediente para construir a arca, ele escolheu Noé, descendente de Sete. A herança de Caim foi dual. Por um lado, sua linhagem foi inovadora e criativa. Por outro, marcada por conflitos e violência. Com o passar das gerações após Adão, o mundo foi se popularizando, mas também se corrompendo. A maldade estava por toda parte, e as relações humanas eram marcadas por mentiras, roubos e homicídios. Durante esse período, os seres humanos viviam vidas extraordinariamente longas. Esta era uma época em que a humanidade ainda tinha uma conexão próxima com suas origens. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel, e com o crescimento de sua família, surgiu a própria civilização. Gênesis 5, versículo 4, afirma que depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais de 800 anos e teve outros filhos e filhas. A população começou a crescer exponencialmente. Além de Caim e Abel, Sete foi outro filho de Adão que teve descendentes, incluindo Enos, Matusalém e finalmente Noé. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Gênesis 5, versículo 5. Seus descendentes também tiveram vidas longas. Sete viveu 912 anos. Gênesis 5, versículo 8. E Enos viveu 905 anos. Gênesis 5, versículo 11. Conforme as gerações se sucediam, ensinavam os filhos sobre a terra, a agricultura, a criação de animais e a conexão com Deus. Esse grupo de pessoas era especial, pois carregava a linhagem direta dos primeiros seres humanos, mantendo vivas as tradições e ensinamentos de seus ancestrais. Apesar de suas longas vidas e vasta sabedoria, esses primeiros seres humanos não estavam isentos dos problemas que frequentemente afligem a humanidade, como ciúmes, raiva e até mesmo violência. No entanto, entre eles, surgiu um homem notável chamado Enoque. Em Gênesis 5, nos é apresentado pela primeira vez um Enoque, filho de Caim. Contudo, há um outro Enoque mencionado em Gênesis 5, versículo 21. Depois de 65 anos de vida, Enoque se tornou pai de Matusalém. Este filho se destacaria por se tornar o homem mais longevo já registrado nas Escrituras. Através dos estudos genealógicos da Bíblia, descobrimos que Enoque era bisavô de Noé, Gênesis 5, versículos 22 a 24. Enquanto muitos de seus contemporâneos eram mencionados apenas por seus nascimentos e descendentes, Enoque destaca-se vivamente. Seu relacionamento com Deus foi tão profundo que, em vez de morrer como todos os outros, Deus o levou diretamente para si. Seu legado, embora breve, é poderoso. Ele serve como um exemplo luminoso para todas as gerações, lembrando-nos de buscar uma comunhão sincera e intensa com Deus. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículo 24. Sua vida é, de certa forma, um prenúncio da ideia do arrebatamento, um fenômeno onde os fiéis são tomados diretamente para o céu. O livro de Hebreus faz referência a homens de fé tão intensa que o mundo não era digno deles. Mas nem tudo era harmonioso naquela época. Mesmo vivendo longos anos, nem todos viviam bem. Conforme o tempo passava, a população crescia, e com isso surgiam novos desafios. Tribos e clãs se formavam, originados dos patriarcas originais, e ocupavam novas terras. À medida que a sociedade crescia, novas profissões surgiam. As pessoas já não podiam ser apenas pastores ou agricultores. Caim, por exemplo, era lavrador. Gênesis 4, versículo 2. Enquanto seu irmão Abel era pastor de ovelhas, sugerindo que desde cedo as profissões começavam a se diversificar. Com o tempo, surgiram profissões mais especializadas. Tubal-Caim, descendente de Caim, tornou-se mestre de todos os artífices em bronze e ferro. Gênesis 4, versículo 22. A música também começou a desempenhar um papel, com Jubal, outro descendente de Caim, tornando-se o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gênesis 4, versículo 21.
Essa diversificação permitiu que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, pavimentando o caminho para civilizações mais avançadas. No entanto, apesar dos avanços e do crescimento cultural, a era anterior ao grande dilúvio não era de paz ou alegria. A Bíblia nos conta que o Senhor observou a crescente maldade no coração humano e a necessidade de intervir, sinalizando a iminência de grandes mudanças no curso da história humana. A maldade da raça humana tinha alcançado níveis alarmantes na Terra, a ponto de cada pensamento e intenção do coração humano ser continuamente voltado para o mal. Gênesis 6, versículo 5. Antes do dilúvio, a humanidade experimentou uma expansão sem precedentes. Famílias tornaram-se tribos, funções evoluíram para profissões e as bases da civilização foram estabelecidas. Entretanto, na sombra desse progresso, uma invasão sinistra ocorreu, a invasão dos Nefilins. Satanás, visando corromper a linhagem humana, especialmente a linhagem que levaria ao Messias, mobilizou suas legiões malignas para contaminar a humanidade. Gênesis 6, versículos 1 e 2. Quando esses filhos de Deus, frequentemente interpretados como anjos, viram a beleza das filhas dos homens, tomaram-nas como esposas. No livro de Jó, esses seres são caracterizados como anjos. Sabemos pela narrativa bíblica que 1/3 dos anjos seguiu Satanás em sua rebelião, enquanto 2/3 permaneceram fiéis a Deus. O reino de Deus estava prosperando em número e força. Vendo isso, o príncipe das trevas convocou suas legiões caídas para atacar a humanidade. Estes anjos rebeldes geraram com mulheres humanas os Nefilins, gigantes, cujo próprio nome em hebraico sugere caídos. Gênesis 6. Esse evento, aliado à crescente maldade da humanidade, criou um cenário de profunda corrupção e distância de Deus. O termo filhos de Deus é frequentemente interpretado como anjos caídos ou homens possuídos por demônios, enquanto filhas dos homens se refere a mulheres humanas. As Escrituras em Gênesis 6, versículos 1 a 5, retratam vividamente a situação caótica da terra antes do dilúvio. É dito que os Nefilins habitavam a terra naqueles dias. Gênesis 6, versículo 3 a 5. A perversidade da humanidade cresceu tanto que Deus lamentou a condição depravada da terra. Em vez de paz e bondade, o mundo estava repleto de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde a ética e a moral são abandonadas e o egoísmo predomina. Honestidade, integridade e bondade tornaram-se ideais estranhos, enquanto engano e manipulação se tornaram a norma. Nesse cenário sombrio, famílias transformaram-se em campos de batalha de traição, vizinhos exploravam uns aos outros e os governos se tornaram opressores, defendendo o domínio dos poderosos sobre os fracos. Em meio a essa desordem, surgiram os Nefilins. Essas criaturas, grandiosas em estatura e força, exacerbaram ainda mais os problemas do mundo. Muitos os admiravam, temiam ou até mesmo os adoravam, afastando-se ainda mais do verdadeiro Deus. Sua força e presença dominante os tornaram centro de atenção, mas, ironicamente, também foram um dos fatores que aceleraram a queda da humanidade na escuridão do pecado. Nesse ambiente tumultuado, Deus testemunhou a gravidade da corrupção humana e a urgente necessidade de intervenção divina para restaurar a ordem e a justiça. Inundado. A arca não era apenas um meio de salvação, mas também um símbolo do cuidado e providência de Deus para com a humanidade. Deus sabia que, apesar da corrupção e maldade da terra, ainda havia esperança em Noé e sua família. Para preservar a vida, ele deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca e quais animais levar consigo, de acordo com Gênesis 6, versículos 19 a 20. Deus ordenou a Noé que levasse consigo um casal de cada espécie, garantindo a preservação da diversidade da vida na terra após o dilúvio. A seleção dos animais não era aleatória. Deus havia escolhido representantes de todas as espécies, desde as mais humildes até as mais majestosas. Isso reforça o amor e cuidado divinos por todas as suas criaturas. Também é importante ressaltar a fé de Noé durante todo esse processo.
Ele obedeceu a Deus sem questionar, mesmo quando as instruções pareciam estranhas ou desafiadoras. Em uma época em que a ideia de um dilúvio global era inimaginável, Noé se manteve firme em sua fé e confiou na palavra de Deus. Noé e sua família trabalharam arduamente na construção da arca e, mesmo diante de zombarias e incredulidade da sociedade ao seu redor, eles permaneceram fiéis à sua missão. Pode-se imaginar a dedicação e a determinação de Noé ao passar décadas construindo essa monumental embarcação, alimentando a esperança de um novo começo. Além disso, Noé também assumiu o papel de pregador da justiça, segundo Pedro 2, versículo 5, alertando as pessoas sobre o julgamento iminente e chamando-as ao arrependimento. Infelizmente, seus avisos caíram em ouvidos surdos e a humanidade continuou em sua rebelião contra Deus. Quando finalmente chegou o dia do dilúvio, a arca, construída com precisão divina, provou ser o refúgio perfeito contra a tempestade. Ela navegou sobre as águas que cobriam a terra, salvando a família de Noé e um remanescente da vida animal. Essa jornada não foi apenas uma fuga física, mas também uma jornada espiritual, onde a fé e a obediência foram testadas ao limite. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e deu o arco-íris como sinal dessa promessa. Gênesis 9, versículos 11 e 17. A história de Noé e a arca nos ensina sobre a justiça, misericórdia e fidelidade de Deus, e serve como um lembrete eterno da importância da fé e obediência, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Assim, a arca tornou-se um santuário móvel, uma representação viva do esforço de Deus para salvar sua criação da destruição. As escolhas de Deus para os animais limpos e impuros tinham significados específicos. Enquanto os animais impuros eram levados em pares, os animais limpos eram levados em grupos de 7, talvez para assegurar que após o dilúvio houvesse animais suficientes para os sacrifícios e consumo. Gênesis 8, versículo 20. Durante este tempo, a fé de Noé foi constantemente posta à prova. Enquanto ele seguia diligentemente as instruções divinas, a sociedade ao redor continuava sua vida como se nada estivesse prestes a mudar. A incredulidade da população só crescia à medida que via o homem justo se dedicando a um projeto que parecia absurdo aos olhos humanos. No entanto, Noé nunca se abalou. Ele confiava em Deus e entendia que o Senhor tinha um plano maior, mesmo que não pudesse vê-lo em sua totalidade. Ao olharmos para trás, nos perguntamos: como Noé manteve sua fé inabalável diante de tanto escárnio e zombaria? A resposta está na relação íntima e confiante que ele mantinha com Deus. Finalmente, depois de anos de construção e preparação meticulosa, chegou o momento de entrar na arca. Gênesis 7, versículos 11 e 12, narra que todas as fontes do grande abismo romperam-se e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O dilúvio, tão amplamente desacreditado, havia começado. Dentro da arca, Noé e sua família permaneceram protegidos, junto com os animais que Deus havia instruído a levar. Enquanto as águas cobriam a terra e tudo o que tinha fôlego de vida perecia, dentro da arca reinava a paz e a proteção divina. Este período na arca não foi apenas um tempo de preservação física, mas também um momento de reflexão e renovação espiritual. Noé e sua família eram constantemente lembrados da gravidade da desobediência humana, mas também da misericórdia e fidelidade de Deus. No final do dilúvio, ao saírem da arca, foram recebidos com um mundo transformado, uma terra limpa da maldade que a consumirá. Gênesis 8, versículos 15 a 17 descreve Deus instruindo Noé a sair da arca e a povoar a terra. Assim, a história de Noé, mais do que uma narrativa sobre juízo, é uma lição sobre a graça redentora de Deus. Ela destaca a importância da obediência, fé e perseverança diante dos desafios, e nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca abandona aqueles que nele confiam.